Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, fazendo um vídeo aqui. Eu levantei tarde hoje. Era mais de meio-dia. Eu e minha esposa ficamos olhando algumas coisas na internet. Quando fomos ver, já era 5 horas da manhã. Aí ficamos até tarde na cama. Eu levantei como sempre faço. Fui fazer um café pra gente tomar. E eu tava esquentando ali alguns pães pra gente comer. Pensando, né? Pensando um milhão de coisas. A gente sempre pensa que poderia estar comendo melhor, que poderia estar vestindo melhor, que poderia estar, sei lá, viajando, comprando roupa. A gente sempre pensa as coisas, né? Eu tava ali, ajeitando ali o café para levar lá no quarto para minha esposa, pensando um monte de coisa. E aí Deus falou algo que me perturbou muito. Perturbou demais. Deus disse: meu servo, enquanto tu tá arrumando esse café dentro da tua casa, com fogão a gás, tudo direitinho, tem muita gente, inclusive servos meus, tentando achar comida na lata do lixo. Nesse exato momento, era mais de meio-dia. Então isso me deixou muito perturbado. E Deus falou muita coisa. Ele disse: eu dei o exemplo. Ninguém é inocente. Ninguém é inocente. Eu criei o céu, criei a terra, criei tudo que existe. E quando meu filho esteve na terra, deu o exemplo. Mesmo ele tendo feito um milagre e multiplicado pães e peixes, ele mandou que recolhesse as sobras. E Deus disse: muitas pessoas pagarão com a alma, porque há mantimento para todos. A terra produz mantimento para todos. Porém, neste exato momento também, meu servo, há pessoas jogando alimento na lata do lixo. Inclusive carnes caras, alimentos caros. Muita gente, meu servo, muita. Inclusive religiosos que condenam isso, condenam aquilo. Até mesmo sacerdotes que se dizem meus sacerdotes, mas não são meus sacerdotes. Porque se fossem, jamais fariam isso. Jamais. Colocar alimento na lata do lixo. Eu fiquei muito perturbado, viu? Muito mesmo. Desculpa aí, alguém mandou uma mensagem ali, sabe como é que é, né? Mandou mensagem, a câmera desliga. Depois eu vou ter que editar o vídeo. Então, eu fiquei muito perturbado. Chorei na hora do café quando fui tomar.
e olhei para o café, eu chorei, não aguentei. Até disse para minha esposa, não vamos reclamar nunca mais de nada. Porque mesmo que a gente não esteja assim nadando no dinheiro para comer tudo que bem entende, a gente está dentro de uma casa, a gente tá bem, né? Tá bem. A gente tá bem. Então vai ser uma surpresa, né? Para muita gente. Quando tiver que se encontrar com Deus, vai ser uma surpresa. Porque a pessoa pensa, na minha vida mando eu. Eu faço, é eu que trabalho, é eu que me esforço. E ela não entende que tudo é de Deus, né? Tudo é de Deus. Que ela só está usufruindo uma coisa que Deus permitiu, que Deus emprestou. Então, muita gente muita gente que tem até condena os outros, né? Até olha para os outros e julga e pensa que o outro por isso ou por aquilo vai ser condenado. Muita gente por detalhes não vai não vai ir morar com Deus, né? Não vai ir morar com Deus. Então, eu fiquei muito abalado. Não vou dizer que estragou meu dia, mas eu tava assim, que eu já venho acho que umas 2 semanas meio doente. E hoje eu acordei bem mesmo. Então, eu tava assim, bem. Tava. Como é que eu vou dizer? Tava feliz. Tava feliz e não vou dizer que eu. Mas eu me entristeci muito, sabe? As pessoas não entendem, né? Quando a gente fala uma coisa assim, porque a pessoa não sabe o que é ouvir a voz de Deus. Algo assim que tu nem tá pensando, algo que tu nem tá querendo pensar, que tu tá feliz, que tu tá fazendo um café, tá olhando para tudo que tu tem ali e tá pensando como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer isso aqui para agradar minha esposa. Então tu não quer, tu não tá afim de ouvir aquilo ali, tu não tá afim de pensar aquilo ali. E aí de repente Deus fala, meu servo, enquanto tu tá arrumando esse café dentro de uma casa, tem muito servo meu vasculhando lixeira para tentar achar o que comer. Quanto empresário, né? Quanto empresário que poderia ao menos alimentar os cachorros, né? Alimentar os animais. Mas vai tudo para uma lata de lixo, tudo misturado, não tem cuidado de nada, sabe? Alimento não deveria se colocar numa lata de lixo em hipótese alguma. Meu Deus, vocês não têm noção de como é que eu tô. Vocês não têm noção.
Vocês não têm noção. De repente tu tá aí me assistindo com um pote na mão de sorvete, de outras coisas, que tem gente que não tem acesso. E de repente tu até sorriu, até achou graça do que eu estou falando para ti. E de repente é para ti mesmo que Deus está advertindo. Porque o inferno espera aqueles que não têm misericórdia. E Deus disse mais ainda. Deus disse mais ainda. Eu permito isso. Eu, Deus, permito isso. Porque a minha ira vai se acender nessa terra. Por causa do meu filho. Toda a minha ira eu vou derramar nessa terra por causa do sacrifício do meu filho. Pelo que fizeram com meu filho. E para muitos foi em vão tudo que meu filho passou. Então, é muito sério o assunto. Não adianta a pessoa estar lá cultuando em igrejas, todas adornadas, e não tem misericórdia. Passa mendigo na frente da casa, ela não tem a capacidade de arrumar a sobra numa viandinha ou em algum recipiente e colocar numa sacolinha, pelo menos colocar numa sacolinha, uma plaquinha, alimento. Eu garanto que alguém pegaria. Eu garanto. De repente até o próprio vizinho que está desempregado, crianças, né, que estão com fome. Porque eu cheguei a ver a cena de crianças revirando lixeira, sabe? Cheguei a ver a cena. É angustiante. É angustiante, sabe? E é no Brasil, é fora do Brasil, no mundo todo. No mundo todo. Até mesmo nos países mais sofridos, onde tem mais miséria. Isso acontece, sempre tem. Quem é injusto, né? Porque isso é tudo por causa de injustiça. O alimento não chega na mesa de todo mundo por causa da injustiça. Porque uns querem ganhar em cima do lombo dos outros, né? Porque as pessoas não querem pagar o justo, né? Quantos empresários que poderiam pagar o dobro, no mínimo o dobro, que não faria diferença nenhuma sobre os seus ganhos, sobre os seus rendimentos, poderia pagar no mínimo o dobro para os seus funcionários e não pagam, porque são cruéis. Aí a pessoa diz, né, que nem eu já vi pessoas aí que são famosas, ainda querem justificar que o inferno não é para sempre, que seria injusto o inferno. O inferno vai ser a coisa mais justa que Deus já criou. Infelizmente. Eu sei que o que eu estou falando aqui é uma coisa que só denigra a minha imagem, só vou gerar antipatia. Mas como que eu não vou expressar aquilo que vem de Deus, do próprio Espírito Santo de Deus, para mim? Como que eu não vou falar ao mundo? Se tocar em alguém, tudo bem. Se não tocar, é juízo sobre a vida das pessoas. É juízo. Porque a pessoa que não tem misericórdia será julgada sem misericórdia.
Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu mesmo já trabalhei em organizações que, meu Deus, mas eu não deixava ir nada fora. Eu mandava juntar tudo em recipientes e levava para um senhor que criava porco. Levava para lá. Dizia, não quero um grão de nada indo fora. Tudo ia para dentro de baldes e tinha um dia, eu não me lembro quantos dias da semana, que aquele senhor ia lá e buscava. Então, as coisas são... É por isso que a Terra está como está, né? É por isso que a Terra está como está. Por causa da inconsequência. Por causa da inconsequência. As pessoas são inconsequentes. Gastam dinheiro naquilo que não é pão, né? Tem pessoas que deixam de pagar dívidas para viverem melhor, para viverem bem. Nos mínimos detalhes, Deus vê tudo. Deus vê tudo. Deus vê tudo, Deus enxerga tudo, Deus contempla tudo. Não tem como a pessoa se escapar. Não tem uma pessoa se escapar. Deus contempla tudo. Deus enxerga tudo. Deus vê tudo. E eu digo mais, que há pastores, sacerdotes, que não serão condenados tão fortemente porque são adúlteros, mas porque são homicidas, porque a pessoa que é assim, ela é um homicida. Indiretamente é um homicida. Porque a fome causa morte. Então tem muito sacerdote que tem até empregada em casa, e a empregada já está acostumada. Terminou o almoço, terminou a refeição, a janta, sei lá o que for, rapa todas as panelas e põe direto no lixo. Isso é anotado. É anotado. É anotado. No juízo final haverá... Desculpa aí, gente, alguém mandou mensagem de novo. No juízo final haverá provas até demais para a condenação de muitos. Ninguém vai poder chorar, ninguém vai poder reclamar. Haverá provas. É como se... Eu já tive do outro lado, né? É como se tivesse uma TV passando ali, mostrando cena por cena. Vem tudo na mente da pessoa. Aliás, está, né? Está, só que naquele dia a pessoa vai ter acesso, vai ver o que nunca viu, nunca quis ver. E eu acredito que a pessoa também vai ver, de novo, gente, por isso que é brabo, eu precisava de uma hora dessa eu compro Deus quiser eu compro alguma coisa para gravar. É que não tem, né? Melhor que o celular não tem, essas câmeras de celular são muito boas. Ainda que esse meu aqui, essa câmera frontal não é boa, mas não tem melhor.
Então haverá no juízo final, meu Deus, a pessoa vai ver tudo que ela causou, todo o sofrimento que ela causou, que ela poderia ter evitado, com os restos, né? Com os restos que ela põe no lixo. Porque se juntasse no mundo inteiro a comida que todo mundo joga no lixo, que é aproveitada. É aproveitada. Muita gente se alimenta da lata do lixo. Muita gente. Muita gente se alimenta até do lixão. Só você procurar na internet que você vai ver. Se juntasse toda a alimentação, olha, daria montanha. Tá difícil de eu gravar, gente. Acho que umas 10 pessoas já mandou mensagem. Só enquanto eu tô tentando gravar aqui. Então a gente poderia juntar montanhas de alimento. Montanhas, incalculável. Não tem como calcular. Imagina, gente, são bilhões. Bilhões de habitantes no mundo, né? Bilhões. É incalculável o que poderia se juntar de alimento. Porque quem tem dinheiro não está nem aí. A maioria não está nem aí. Quem tem comércio, restaurantes e churrascarias e etc, etc, não está nem aí. Sobrou, põe no lixo e deixa. De novo, gente, alguém mandou mensagem. Complicado para mim fazer vídeo durante o dia, por isso que eu faço na madrugada. Então essa é a realidade, né? Essa é a realidade. Muita gente está aí por aí se enganando. Agora eu entendo por que Deus não tem prazer nesses cultos que fazem, né? Porque é tudo da boca para fora. Pelo que Deus me falou ali agora de manhã, é tudo da boca para fora. Porque isso é um... De novo, gente, por isso que é brabo. Eu precisava de um... Uma hora dessa eu compro um... Deus quiser, eu compro alguma coisa para gravar. É que não tem, né? Melhor que o celular não tem. Essas câmeras de celular são muito boas. Ainda que esse meu aqui, essa câmera frontal não é boa, mas não tem melhor. Então haverá no juízo final, meu Deus, a pessoa vai ver tudo que ela causou, todo o sofrimento que ela causou, que ela poderia ter evitado, com os restos, né? Com os restos que ela põe no lixo. Porque se juntasse no mundo inteiro a comida que todo mundo joga no lixo, que é aproveitada. É aproveitada. Muita gente se alimenta da lata do lixo. Muita gente. Muita gente se alimenta até do lixão. Só você procurar na internet que você vai ver. Se juntasse toda a alimentação, olha, daria montanha. Tá difícil de eu gravar, gente. Acho que umas 10 pessoas já mandou mensagem. Só enquanto eu tô tentando gravar aqui. Então a gente poderia juntar montanhas de alimento. Montanhas, incalculável. Não tem como calcular. Imagina, gente, são bilhões. Bilhões de habitantes no mundo, né? Bilhões. É incalculável o que poderia se juntar de alimento. Porque quem tem dinheiro não está nem aí. A maioria não está nem aí. Quem tem comércio, restaurantes e churrascarias e etc, etc, não está nem aí. Sobrou, põe no lixo e deixa. Desculpa aí, gente. De novo alguém mandou mensagem. Porque isso é quase que vias de regra, né? Quase que vias de regra. É difícil a pessoa que junta
O que sobra põe numa vasilhazinha e guarda na geladeira. Isso, talvez de 10 se tire uma pessoa, né? Ou talvez não se tire de 10 uma. Talvez de 20 se tire uma. Então, Deus tem toda a razão. Eu acredito que muitos cultos desses aí, por aí que é feito, porque eu estava falando com a minha esposa esses dias, que eu acordei e eu senti uma presença muito terrível dentro do quarto. Daí eu fiquei pensando, que presença é essa, né? Aí na hora até pensei que era uma coisa ruim. Mas depois eu lembrei que quem se apresenta como anjo de luz é o diabo, né? E lembrei que a Bíblia diz que Deus é... De novo, gente, alguém mandou mensagem. Então, lembrei também que Deus, quando Moisés queria ver ele, Deus disse para Moisés que não tinha como. Se ele visse Deus, seria fulminado. Aí eu entendi que provavelmente era a presença do Espírito Santo, porque eu estava tendo uma visão e acordei assombrado. Aí eu me deitei, levantei, meio que apavorado. Aí eu me deitei, não falei nada para minha esposa, mas ela acordou. Não levou segundos. A minha esposa começou a se debater e a resmungar. E eu daí pensei, acordo, não acordo, sei lá, ela pode estar tendo uma experiência, não sei. Mas daí como ela estava muito assim, né, parece que estava falando, daí eu fiquei ansiado, eu acordei ela. Aí ela meio que se acordou e assim, segundos de novo ela estava do mesmo jeito. Daí eu nem me lembro, acho que eu deixei. Aí depois perguntei para ela o que estava acontecendo. Aí ela disse, eu estava tendo uma experiência com Deus, eu chorava na presença de Deus. Daí eu entendi que, acho que Deus respondendo que era ele mesmo, que era o Espírito dele que esteve ali no quarto. E eu imagino que essas coisas que acontecem em muitos, muitos lugares, porque eu já tive experiências que me marcaram, como uma vez que apareceu, eu morava em Santa Maria, e apareceu um sujeito lá que, muito estranho, e davam lá a palavra para ele lá, na igreja, e era aquele tendel, sabe, dentro da igreja. E era uma coisa que eu não conseguia, sabe? Não conseguia, aquilo não descia goela abaixo, né? Aquele movimento, aquela coisa, na verdade era uma bagunça, né? Era uma bagunça, uma verdadeira bagunça no culto. Aí, um dia eu já estava muito angustiado, né? Fui falar com um evangelista muito usado na palavra, dava movimento também quando ele pregava, mas era muito diferente. Era uma coisa que eu não sei como é que a igreja não percebia a diferença. E eu fui falar com ele e disse, olha, eu tô angustiado porque dá esse baita movimento aí quando esse cara pega a palavra e todo dia tinha profecia e, meu Deus.
E eu disse para o evangelista, e eu não consigo engolir isso. Eu já orei a Deus, eu já pedi misericórdia, já olhei para ver se eu estou com algum pecado, porque quanta gente aí que diz que sente a presença de Deus, e eu não consigo. Essa coisa aí não desce da minha goela abaixo. Só que aí esse evangelista assim, pá, então somos dois, cara. Não posso fazer nada por ti, porque eu a mesma coisa. Mesma coisa. Não me desce goela abaixo. Eu também estou angustiado, porque todo mundo parece que sente essa presença de Deus aí que eles falam, e eu não consigo engolir, não consigo. Não, meu espírito não aceita isso. Aí, dali uns tempos, descobriram que o cara era um safado sem vergonha. Descobriram coisas horríveis dele, né? Coisas horríveis dele. Coisas horríveis. Então, eu acredito que esses movimentos aí que acontecem nesses cultos, nessas coisas aí, não seja mais a presença de Deus. Porque eu vou dizer francamente, eu conheço a presença do meu Deus. Eu conheço. Eu conheço e não consigo resistir, mas nem eu canso de estar sozinho. Quando chega a presença de Deus, eu me desmancho. Eu me desmonto. E olha que eu sou uma pessoa assim que se eu não fosse convertido e todo dia não me convertesse, meu Deus, eu ia ser um demônio nessa terra. Porque eu sou muito estourado, eu, se eu pudesse, eu fazia justiça com a própria mão, com as próprias mãos, entende? Eu, para mim chorar, só de raiva, ou então tem que mexer no meu sentimento muito para mim chorar. E quando Deus se aproxima, eu não tenho como resistir. E eu já participei de movimentos que, francamente, me davam como é que eu vou dizer, me dava um nojo, uma ansiedade, uma coisa estranha, porque eu não conseguia aceitar aqueles movimentos, aquela bagunça, gente arrodeando, gente, sei lá, eu canso de olhar ali na internet para comparar, parece a mesma coisa que. Não estou dizendo que os batuqueiros são errados, porque eu acredito que de certa forma, se estão errados é porque foram enganados, né? Que é algum engano. Alguém usado pelo inimigo enganou e trouxe o engano, e implantou o engano. Mas eu acredito que todos querem Deus, né? Eu acredito assim, não estou dizendo que é, mas os cultos, tem muitos cultos que não tem diferença do candomblé, do batuque, entende? Do espiritismo. Eu até acredito que os espíritas não tem tanta bagunça assim nas reuniões deles, né? Eu acho que tem cultos em igrejas evangélicas que tem mais bagunça ainda que no espiritismo, né? Eu não sei, não frequentei, não conheço, não posso dizer, não. Então, eu acredito que realmente o diabo entrou nas denominações e é por isso que tem o que tem. Injustiça social, injustiça sentimental, de tudo quanto é jeito, injustiça familiar, é de tudo, né? De tudo, de tudo. Não tem como o Espírito Santo de Deus entrar. Não tem. Não tem. Eu fui mandado para lugares
Fui mandado por Deus para lugares que eu sei que foi Deus que mandou porque eu fiz um monte de prova. A pessoa que me levou não tem noção do tanto de prova que eu fiz para poder ter ido. E Deus me levou para levar mensagens assim para eles, mas recusaram. Recusaram porque Deus não obriga ninguém. Fui humilhado, fui mal compreendido, passei privação, e tudo isso está na conta dos caras. Tudo isso está na conta dos caras. Alguém vai pagar por isso. Não que eu queira. Por mim, Deus pode perdoar e não fazer nada, absolutamente nada para quem me humilhou, para quem... Ah, gente, como é difícil fazer um vídeo. Como é difícil. Eu acho que vou ter que tirar o chip daqui de novo e pôr pro outro celular. Porque esse telefone aqui que eu tô usando, né, agora para... Só que é complicado andar com dois telefones, né, mas vou ter que fazer isso. Não tem como. Então, gente, nem sei o que tava falando agora. Ah, eu tava falando de todas das privações que eu passei, né? Eu, por mim, Deus podia perdoar mesmo, perdoar assim de não fazer nada, 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 nada. Mas acontece que não depende só de mim, né? Porque não era só eu. Tinha minha esposa, tinha os meus filhos junto. Enquanto os meus líderes estavam em churrascaria e restaurante, nós não tínhamos um pedacinho de carne para comer. Tivemos que ir para fora, lá para o sítio que eu tinha comprado, mesmo sendo uma coisa assim. Eu já acostumei a viver, gente. Parece que eu tô sempre de mudança, né? Parece que eu tô sempre provisoriamente. Porque realmente não tem condições, senão eu arrumaria toda a minha casa, deixaria que era um brinco que a minha esposa merece. Ah, gente, como é complicado. Não dá um minuto de gravação e alguém... Eu vou ter que tirar mesmo desse telefone aqui o WhatsApp e tudo. Tirar o chip daqui e pôr no outro celular. Deixar aquele lá só para atender o WhatsApp e ligações. Então, gente, é isso. É isso, né? Acho que eu tava falando a respeito do que eu passei, né? E eu, por mim, de todo o meu coração, Deus não precisa cobrar ninguém. Ninguém precisa pagar nada. Mas eu tô até estarrecido, mais por isso, né? Porque eu não tinha ainda pensado que Deus olhava tanto para até para esses detalhezinhos, né? Daquilo que a gente põe fora. Não tinha me dado conta assim, sabe? Não tinha mesmo. Mas Deus dá. Deus olha, aliás, né? Deus olha para todos esses detalhezinhos. Acho que deveria haver uma unanimidade, né? Uma união. Deus, eu acho que Deus olha muito para isso, né? Para o sentimento do coração da pessoa. Eu, por exemplo, não consigo estar bem se eu sei que alguém que eu conheço, algum familiar está mal, né? Mas quem é assim? As pessoas são assim, eu tô bem, o resto que se lasque, né? As coisas são muito
muito diferente do que todo mundo pensa que é. Eu sei que esse papo aqui não é bom, né? Mas eu preciso falar, né? Precisa ficar registrado isso. Eu não sou dono de mim mesmo. Espero que a próxima conversa seja melhor. Forte abraço. Tchau, tchau.